Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, a minha posição bíblica, amém, irmãos? O tema de hoje é o seguinte: Deus incitou Davi a fazer o censo? Então vamos estar estudando hoje esse assunto, para glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Vou começar aqui lendo 2 Samuel 24, versículo 1, que diz: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Então, irmãos, aqui a Bíblia, ela está dizendo que o Senhor, incitou a Davi a realizar o censo em Israel. Agora vamos para 1 Crônicas 21, versículo 1, que diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então perceba, irmãos, que já aqui, diz que foi Satanás quem incitou Davi a levantar esse censo. Aí, irmãos, alguém assim, de forma precipitada, poderia dizer: agora achei uma contradição na Bíblia, Mas vamos analisar o assunto com cuidado, com detalhes, para nós entendermos melhor, o que está acontecendo aqui. Então nós sabemos que o objetivo do censo de Davi era contar, a quantidade de soldados disponíveis para a batalha. De acordo com 2 Samuel 24, versículo 1, que nós acabamos de ler, nós entendemos que não foi da vontade de Deus que Davi levantasse o censo. Nós podemos constatar isso por quê? Por causa da ira do Senhor que se levantou contra Israel. Então, irmãos, existem diferenças contextuais envolvendo os livros de Samuel e Crônicas. O primeiro livro de Samuel é do período anterior ao exílio babilônico, enquanto Crônicas ele é do período posterior ao exílio babilônico. Lá em 1 Crônicas 21, versículo 8, diz assim, ó: Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se vê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, irmãos, aqui nós constatamos que Davi fez realmente o censo, desobedecendo a Deus, mas depois ele se arrependeu. Então a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela não proíbe, e ela não diz que é pecado fazer o censo. Lá em Números capítulo 1, capítulo 3, nós temos o relato de um censo ordenado por Deus. Ocorre o seguinte, que aqui no contexto de Davi, não era da vontade de Deus que esse censo fosse feito. Lá no livro de Êxodo 30, versículo 12, diz assim: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Então, irmãos, cabia a Deus ordenar um censo, E se Davi contou, só deveria tê-lo feito por ordem de Deus, Recebendo um resgate para expiar a contagem. Então, por isso que Davi ficou com a consciência pesada, depois de contar Israel. Davi ele sabia que estava errado e ele implorou a Deus que tirasse a culpa de seu pecado. A lei de Moisés ela estabelecia que qualquer pessoa recenseada ela deveria pagar um resgate ao Senhor para evitar pragas, um sacrifício que Davi não exigiu. Então, irmãos, a desobediência de Davi levou então à ira de Deus. Deus ele deu a Davi a opção de escolher entre três punições por seu pecado. 3 anos de fome, 3 meses de fuga diante dos seus inimigos ou 3 dias de praga. Então Davi então, ele escolheu a terceira opção, e o Senhor então puniu Israel com uma praga que matou 70 mil homens de Dan no norte até Berseba no sul. Então, irmãos, com relação aqui ao motivo pelo qual Deus puniu toda a nação de Israel pelo pecado do rei,
Essa, né, foi a pergunta que Davi fez para Deus, né? Está lá em 2 Samuel 24:17, que diz assim, ó. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor, dizendo, Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então, irmãos, da mesma forma, né, como lá no relato de Jó, Deus preferiu não dar motivo para as suas opções, né? Quando a gente olha, por exemplo, lá em Zacarias capítulo 3, Satanás acusou Josué, o sumo sacerdote, né? Isso está lá em Zacarias 3, versículos 1 e 2, né? Que diz assim, ó. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Então perceba, irmãos, que neste caso aqui, Deus defendeu o sumo sacerdote. Ou seja, Deus age como Ele quer, né, conforme a sua infinita vontade. Né? Então Deus permitiu essa liberdade a Satanás, como permitiu que ele fizesse o que fez com Jó. Né? Então, no caso de Davi, irmãos, Deus permitiu essa liberdade a Satanás para poder julgar o orgulho e a rebelião de Israel. Né? Os desejos naturais do coração de Davi ocasionaram ensino e disciplina para si próprio, ou seja, para Davi. E para os 70 mil homens que, sem dúvida, né, mereceram o juízo como rebeldes e idólatras. Né? Mas quando a gente olha lá em 2 Samuel 24:16, diz assim, ó, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então, irmãos, na conclusão da história, né, Davi, ele compra a eira de Araúna, né, um estrangeiro que contaminava a terra, e edifica ali um altar e adora a Deus. Então, nesse momento, né, nesse mesmo lugar, cerca de 20 anos depois, Salomão ele constrói o maior monumento à glória de Deus já erguido, né, na terra, que foi o Templo de Salomão. Né? Lá em 1 Crônicas 21, 22 e 23 diz assim, ó, 22, 23 e 24, né? Vou ler aqui. E disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me-o pelo seu valor para que cesse esse castigo sobre este povo. Então disse Ornã a Davi, toma-o para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. Ao versículo 24 ainda diz, e disse o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Aí quando a gente vai lá para 2 Samuel 24:10, diz assim, e pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então, irmãos, esse versículo aqui ele mostra o quê? Que mesmo não sendo da vontade de Deus, Davi desobedeceu a Deus e fez o censo, mas depois lhe pesou o coração. E Davi então reconheceu o seu pecado. Então, irmãos, quando nós lemos 2 Samuel 24, versículo 1, Deus ele não estava autorizando Davi a fazer o censo. Tanto é que Deus ficou irado. Né? Ocorre o seguinte, que Davi ele já estava decidido a fazer o censo, e aí Deus não impediu que Davi fizesse o censo. Mas Davi iria arcar com as consequências. Né? Então Davi, né, ele se esqueceu da promessa que Deus dizia lá em Deuteronômio 20, né, versículo 1, que diz assim, ó, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás,
pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Então, irmãos, não há contradição entre 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21, versículo 1. Em 1 Crônicas, o autor quer mostrar Satanás incitando a Davi. Davi ele estava fazendo algo que não era da vontade de Deus, mas da vontade do inimigo. Então Davi ele fez o censo sabendo que não era da vontade de Deus. O próprio Joabe, que era o general de Davi, o alertou dizendo que o censo não era da vontade de Deus e que traria grande culpa, sobre a nação. Lá em 2 Crônicas 21, versículo 3, diz assim: Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, ó meu senhor? Por que seria isto causa de delito para Israel? Então, irmãos, o Senhor, ele ficou descontente, mas ele permitiu que Joabe e seus capitães passassem os 9 meses e 20 dias seguintes contando os israelitas com 20 anos ou mais que estavam aptos para o serviço militar. Lá em 2 Samuel 24, versículos 8 e 9, diz assim: Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Então, irmãos, pelo menos na Bíblia, 4 vezes nas Escrituras, nós encontramos Davi confessando o seu pecado e dizendo pequei. Isso está lá em 2 Samuel 12, 13, 2 Samuel 24, 17, Salmo 41, versículo 4 e Salmo 51, versículo 4. Agora, quando Davi confessou seus pecados de adultério e homicídio, Davi disse, pequei. Mas quando ele confessou seu pecado de numerar o povo, ele disse, muito pequei. Então, irmãos, para muita gente, os pecados relativos a Batseba são muito piores do que o pecado de numerar o povo. Porém, Davi ele viu a enormidade do que ele havia feito. Então, os pecados de Davi com Batseba tiraram a vida de 4 filhos de Davi, o bebezinho, Aminon, Absalão e Adonias. Além da vida de Urias, mas depois do censo, Deus enviou uma praga que tirou a vida de 70.000 pessoas. Então o Senhor deve ter concordado com Davi que ele realmente pecou muito. Então o censo, irmãos, foi uma rebelião deliberada e Davi pecou contra uma grande quantidade de revelação que ele recebera da parte de Deus. Davi ele tinha uma quantidade de luz suficiente para decidir o contrário. Além disso, Deus deu a Davi mais de 9 meses para se arrepender, mas ele recusou a ceder. E uma pergunta que muita gente faz, por que Deus mataria 70.000 homens e ainda manter Davi vivo? Então nós devemos notar, irmãos, que em 2 Samuel 24:1 diz que Deus se irou contra o povo, contra Israel e não contra Davi. Então ele deve ter punido o povo por algum pecado que eles cometeram. Então alguns estudiosos eles entendem que essa praga tirou a vida dos israelitas que seguiram a Absalão na sua rebelião e não queriam Davi como rei. Então, irmãos, tanto na passagem de Samuel quanto na passagem de Crônicas estão corretas, as duas estão corretas. O autor de Crônicas ele tem um foco diferente do autor de Samuel. Samuel ele está dizendo que Deus está no controle da situação. Já Crônicas nos mostra Satanás aproveitando de toda essa situação de desobediência de Davi e ele conseguiu convencer Davi. O propósito de Satanás era o quê? Destruir Davi e o povo de Deus. Então, naquele momento, irmãos, Davi ele tinha uma necessidade de ostentação. Davi ele estava se apoiando no poderio do seu exército e não no Senhor, como ele já havia feito em outras ocasiões. Então, irmãos, o livro de Crônicas, então ele nos mostra como tudo começou antes de Davi querer realizar o censo. E por que Deus permitiu?
para que Davi aprendesse sobre as consequências de desobedecer a Deus. Tanto é que Davi e o povo foram punidos por causa da desobediência de Davi. Deus permitiu toda essa provocação. Então, para atingir os seus propósitos, irmãos, às vezes Deus ele permite soberanamente que Satanás haja. Deus pode usar Satanás de várias maneiras. Por exemplo, lá em Lucas 22, 31 e 32, diz assim, ó. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então, irmãos, concluindo já este vídeo, né, nós podemos descrever os fatos que nós falamos aqui da seguinte forma. Né? Primeiro, nasce um desejo no coração de Davi de fazer o censo. Né? Em segundo lugar, Deus vê isto, fica airado e permite Satanás agir sobre a vida de Davi e, consequentemente, sobre o povo, né, que estava debaixo da sua autoridade. Em terceiro lugar, Satanás queria que Davi se orgulhasse, né, pelo potencial de seus fortes soldados e assim desviar sua fé no Deus de Abraão. Né? Satanás ele coordena, né, toda a ideia da realização do censo. Em quarto lugar, Davi efetua o censo manipulado pelo diabo. E em quinto lugar, Deus entra com a correção para poder ensinar a Davi e o seu povo, né, de que não há outro poder em que devemos colocar nossa confiança e fé a não ser no poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então assim a gente termina, né, este vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso você tenha alguma pergunta ou mesmo queira fazer algum comentário, né, a respeito do vídeo, você pode aí utilizar os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva, né, no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.